Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Diz a palavra de Deus: façamos. 26b. Façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então esta é a palavra que Deus traz para a nossa meditação. Ela está baseada no início, porque o livro de Gênesis é o livro da criação. Gênesis já é um vocábulo que indica o início. Ele conta todo o início de tudo que existe, segundo aquilo que o Espírito Santo tem liberado através dos séculos. Nós entendemos que tudo está sustentado pelo poder da palavra de Deus, que tudo foi feito por Ele, mesmo sabendo que isso seja uma loucura para aqueles que se perdem, porque o Evangelho ele é uma loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são convictos e chamados, Ele é o poder de Deus. É muito difícil falar de Jesus Cristo se o Espírito Santo não abrir a mente do homem. Nós podemos falar o quanto quisermos ou tivermos a permissão de falar, mas essa pessoa não irá compreender. Ela vai te chamar de louco, ela vai sair, ela vai achar que você é uma pessoa chata e não vai compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai ter que convencer essa pessoa, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Só Ele tem o poder para convencer. Então, somos cristãos e temos recebido o Espírito de adoção de filhos de Deus. Somos filhos adotados por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: somos filhos por adoção. Nos tornamos filhos de Deus pelo sacrifício que Cristo efetuou no Calvário. É uma história bem complexa. Nós teremos que cada exposição da palavra tirasse um dia todo para estudar a Bíblia. Porque falar de Jesus Cristo no Calvário, nos tornando filhos adotivos, a gente teria que estudar assim um dia inteiro, um mês inteiro, para poder compreender. E a maioria dos servos, daqueles que estão tentando chegar no céu, eles muitas vezes recebem uma palavra rasamente aplicada sobre as suas vidas, porque a Bíblia é um contexto que você precisa abordar a cada página para poder compreender. E quando nós falamos desta palavra, nós precisamos abordar um tema para que você não fique perdido. Porque quando tomamos conhecimento da palavra, quando lemos a palavra, já temos assim copiada assim a história da palavra, os livros de Gênesis e Apocalipse, a gente precisa se observar um pouco para que não venha trazer uma mensagem global ou globalizada. Porque uma mensagem globalizada a gente não compreende se não for aquele que tem conhecimento bíblico. Mas também não é fácil você falar aquela linguagem rasa que alguém gosta de ouvir, quando Deus dá entendimento da palavra. Fica muito difícil. Você prega se policiando o tempo todo, com medo de ferir alguém. Como eu sempre tenho falado em sala de aula, um dia eu vou poder pregar isso aqui na igreja. Porque se eu pregar isso aqui hoje, muita gente vai morrer, ou vai morrer espiritualmente, se desviando dos caminhos do Senhor. Porque nós só temos esse conhecimento quando procuramos pedir de Deus que Ele venha nos dar esse conhecimento da palavra. Porque pelo menos o crente, já que ele tem esse rótulo de crente, de cristão, eu creio que ele precisa saber, conhecer pelo menos o livro que ele induz a isso. Mesmo que ele não possa abordar o cristianismo, ou que ele nunca chegue a abordar a vontade de Deus, porque muitos não alcançarão, somente alguns alcançarão. Mesmo assim, se eu usar uma nomenclatura, um doutorado, é porque eu estudei o doutorado, eu tive uma formação daquela nomenclatura,
Então por que eu sou crente e não conheço e não sei a história do cristianismo? Se alguém te perguntar por que você é crente, você não sabe responder. Ah, porque Jesus é bom, porque... Bom por que é bom? Você não vai saber dizer porque é bom. Alguém vai dizer assim, mas... Você pode dizer, não, mas porque ele veio para o mundo e deu a vida dele por mim. Sim, que história é essa? Aí você pode ficar meio perdido e não saber responder onde é que está a sua fé. Se você como crente não souber responder ou não puder responder em que consiste, ou que base, ou que pilares consistem a sua fé. A fé está balançada, né? Porque você não sabe ainda falar dela. Um dia Deus chamou minha atenção em relação ao rótulo, aos rótulos que existem. Porque eu estava numa classe de escola bíblica dominical e a professora da escola falou o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. Na parte A. Sabe, essa palavra entrou dentro do meu ser. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é tremendo. Eu comecei a pensar, mas isso é tremendo. Sabe? Essas frases me transmitem uma visão globalizada ou global. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eu vou buscar o que tem por trás desses vocábulos. Como que Deus criou os céus e a terra? Qual foi o procedimento? Eu tenho que contar também a história, para que a minha fé seja firmada naquilo que eu exerço como rótulo. A Bíblia diz que quando Zaqueu passava, alguém dizia: este homem que passa, eu vejo que é o homem de Deus. Ele transmitia Deus só na aparência física. Ele transmitia Deus. Não é que todo mundo que apresenta uma aparência física de alguém que é separado do mundo seja santo. Porque existe uma doutrina que eu chamo de pragmática, que induz o homem a uma filosofia humana, que induz o povo a estar policiado. Policiado, eu alcancei isso na minha infância, dentro das igrejas. Aquelas mulheres policiadas de roupa, de cabelo. Existem mulheres que elas fazem questão de não parar nem a ponta do cabelo para dizer que são crentes. Mas isso não tem nada a ver. Isso aí é um rótulo. É um rótulo. Porque nós aparentamos e muitas vezes não somos. Porque se você apresenta uma fisionomia de alguém que é separado do mundo, mas o teu interior também, nós precisamos conferir que tu estás realmente separado da carne, do mundo e do maligno. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra o principado e potestade. Nós temos 3 inimigos fortes: diabo, mundo e carne. A tua carne é igual ao diabo. O mundo é outro diabo. Diabo, mundo e carne. E você tem que vencer isso aqui. Se você não vencer o diabo, o mundo e a carne, você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Aí não pode fazer de conta, vir na igreja, orar, quem sabe jejuar, pagar o dízimo. Agora um crente com rótulo para se abordar, porque até o diabo é crente, né? O diabo crê que estremece, não obedece. Se ele crê que estremece, porque ele sabe que Deus é poderoso. Ele estremece, tem medo, mas não obedece. E assim se tornam aqueles que conhecem a palavra e não obedecem. Aqueles que traçam leis para cumprir em si mesmo. Você chega na igreja, você confessa Jesus Cristo, você passa a viver da mesma forma que você ainda vivia. Não há uma mudança de vida.
Não há uma mudança verbal, nem uma cognitiva, que é o pensamento. Uma mudança interior. A maioria das vezes, agora não, eu creio que isso aí já está muito antigo. As pessoas começaram a se policiar na roupa, no calçado, na roupa, no cabelo, pinturas, etc. Hoje eu não sei se está mais assim, porque eu vejo hoje o crente e o assessor do mundo são todas quase iguais. A gente só sabe quando está diante do crente quando ele abre a boca. Ele pode carregar 10 Bíblias. A gente só sabe que ele é crente quando ele abre a boca hoje. Mas só quero dizer que isso não funciona, esse policiamento fora não funciona. Ele tem que estar coadunado com o interno. Agora, quando ele está dentro do interno, ele também externa. Quando o homem é trabalhado no interior, ele externa o que está trabalhado. Quando eu vejo uma pessoa ainda muito assim, atraído pelo mundo, quantas pessoas chegam, pastor, isso não é evangelho, pastor. Eu não consigo. Sim, irmão, tudo bem, problema seu. Eu não posso fazer nada, eu só posso pregar e orar por você. Isso não vai me abalar, eu não vou ficar chateado com você, por favor, não. Porque o seu negócio é com Deus, não é comigo. Eu só estou aqui para pregar e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Agora, quando a santidade do homem alcança o lado interno, ela é externada. E quando ela é externada, esse homem é trabalhado também externamente. Porque uma mulher mundana, ela tem que ter diferença da mulher cristã e a cristã tem que ter diferença da mulher do mundo. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz. Você tem que fazer diferença. Em tudo. Também você não pode fazer a diferença externa e dentro você está todo apodrecido. Como eu já falei aqui sobre um comentário, e foi uma coisa verídica. Os irmãos se encontraram, começaram a conversar, e uma chegou em cima. Então é da igreja A, né? Porque está com essa saia comprida, esse cabelo por desse tamanho, né? Não, da igreja tal, porque a irmã estava com, não sei se era calça, não sei, essas roupas mais assim, coladinho no corpo, estava mais exposta, e usa esse negócio aí na orelha e tal. Mas eu sou meio dessa igreja, e tu, irmã? Talvez tu és da igreja tal, porque tu tem o cabelo grande, sabe também, a língua desse tamanho. Então fica uma coisa por outra. O que adianta você se policiar por fora e dentro está apodrecido, corroendo o teu irmão que amor por ele? E o que adianta tu pregar o evangelho santo e andar como o mundo anda? Não adianta nada, é loucura. Mas Deus é o dono da obra, Ele coloca tudo no lugar na hora certa. Eu até tenho um discernimento de espírito, que eu creio que é de espírito, que tem pessoas que Deus até exige mais do que de outras. Porque nós olhamos os profetas, os relatos em relação aos profetas, eles informam que alguns homens, Deus exigiu mais, como o profeta Oséias. Oséias, né, que Deus mandou ele casar com uma mulher prostituta, para que ele fosse traído, para ele sentir a dor que ele estava sentindo no povo. Porque Israel adulterou, porque adultério é tudo que sai do original, não é só a fornicação de uma mulher sem um casamento. Israel adulterou, se desviou dos mandamentos da palavra de Deus. Quando você se desvia, você está em adultério diante de Deus. E ali Deus ficou muito triste. Ele estava doente, eu creio que ele estava doente de amor, de paixão por aquele povo, que o povo desviou-se. E para que o profeta pudesse falar disso, ele teria que sentir também. Entendeu? Aí ele teria que amar uma mulher de prostituição, para poder sentir a dor que Deus estava sentindo e poder falar disso. Porque você falar, o testemunho de alguém é fácil, agora o seu não é fácil. Porque você vai ter que passar pelo estreito para poder contar o seu testemunho. E Deus vai estar liberando o teu ministério a partir das provas. Quanto maior a prova, maior a autoridade que Ele vai te dar. Se não passar por nada, não tem nada também. Essa é a regra bíblica.
Então ali, no relato desse profeta, você compreende que alguns Deus exigem mais e outros menos. Ele exigiu mais do apóstolo João, eu creio por isso. Eu creio que João, o apóstolo do amor, Jesus, ele dava mais atenção para ele, eu creio, porque ele deitava a cabeça sobre o peito de Jesus. E o Pedro ficava apontando ao redor, eu creio, para chamar atenção. Porque a psicologia explica que o ser humano, o indivíduo, ele, o tempo todo ele provoca atenção. E eu creio que Pedro fazia tudo aquilo para chamar atenção das coisas. Porque tinha alguém lá com a cabeça sobre o peito dele. Quem sabe não era esse mundo. E ele começava a aprontar, né? Pedro aprontou muito, mas eu admiro muito porque foi um que Deus levantou a igreja. A primeira pregação que levantou a igreja que hoje foi a dele. Ele é muito importante isso. Louvado seja Deus para sempre. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus. No princípio, Deus dos céus e a terra. Foi o que eu falei em relação ao testemunho. E isso me abriu a visão para que eu pudesse alcançar o conteúdo físico e espiritual daquilo que as minhas esferas cognitivas suportarem. Porque você pode ter um discernimento espiritual que a tua mente pode rodar e tu nunca mais volta normal. Tu pode enlouquecer. Quando você sente a mente não suportando mais, você tem que mudar. Não, você tá bom, espera por aqui depois. Você diz de novo. Repete a história. Porque Deus é assim. O Espírito é dado sem medida. Ele jorra. E quem busca, recebe. Todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Então, quando ele se manifesta revelando, tu é que sabe até onde tu pode suportar. Se tu não puderes mais suportar, tu vai ter que distrair tua mente de alguma forma para que isso não venha te atingir. Então, essa palavra que lemos fala da criação. E ela está relacionada à criação do homem, a forma que Deus criou o homem. Só que nós temos que fechar esse comentário, fazer um fechamento falando da criação. Porque não foi só o homem que Deus criou. Deus criou o homem por último. Porque sempre os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então, observamos que na criação Deus colocou o homem. Em último lugar, ele trouxe o projeto, ou seja, colocou em ação o projeto em relação à criação. Porque o homem seria o monitorador de toda a criação. No Salmo 7, o Espírito Santo usa aquele salmista dizendo que ele fez o homem pouco menos do que ele. De glória e de honra ao coroaste. Aleluia. Deus colocou tanta honra no homem que o homem pode controlar a criação dele. Tudo está subordinado ao homem. Por isso o homem é cabeça. Eu sempre estou dizendo em relação ao relacionamento matrimonial, o homem é cabeça. É cabeça. Ou não fala, a mulher não fala mais alto que o homem, já vai Jesus dizendo para o outro lado. A voz mais alta tem que ser a do homem. Não importa, ele é o homem, Deus deu essa autoridade para ele. Você tem que falar mais baixo. Sua voz tem que ser mais baixa do que a do seu marido. O problema, o mundo está virando o avesso e o divórcio está virando o véu, porque as mulheres agora querem alcançar o lugar dos homens. Olhando que é mais fácil subir seu marido. Olha como Deus disse na mensagem. Ele está falando. Deixa ele falar com a gente, né, irmãos? Então, toda vez que a mulher aborda o marido com uma voz mais alta dele, ela insulta ele, ele se liga, às vezes ele quer até separar. Porque está contra a palavra. Se Deus não seja assim, tem que ser assim.
infelizmente, infelizmente, porque se a mulher tivesse a autoridade que o homem tem de falar sinceramente, não daria para se portar, não, porque a mulher fala bastante. E tem mulher que a gente vê assim que ela não. Ela fala mesmo assim, sem saber nem o que está falando. Sem saber nem o que está sabendo o que ela está falando. Lá, 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 lá. E a Bíblia nos adverte a falarmos pouco. Imagina a mulher, né, que fala mais tem que falar menos. Então, Deus chama atenção na criação. Eu fiz um comentário essa semana, numa estação de aula de pós-graduação. Alguns dias atrás, vendo um documentário do Titanic, lugar que ele naufragou, os historiadores que tiveram a oportunidade de filmar aquele local, eles comentam o seguinte, que eles não sabiam se ali era céu ou era mar. Porque na filmagem você vê as águas e as estrelas assim, muito próximas. Mas é muita estrela, muita estrela. Estrela não dá para separar uma da outra. Isso me alegra porque a Bíblia diz que as estrelas é o sopro de Deus. Os astros, eles saíram do sopro de Deus. Aleluia. E ainda existem planetas, existem os planetas, o planeta Terra. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Eu não sei, ainda não ouvi isso, se essa grandeza do Sol é decrescente ou decrescente. Mas eu creio que é crescente. É decrescente. De acordo com alguns documentários que nós podemos acompanhar, isso pode ser decrescente. Então, se é decrescente, existem estrelas muito maiores do que o Sol. Eu posso até estar pregando uma aberração em relação a Deus, mas é isso que eu penso. Você pode não tome para você, tome o que você quiser. Essa é a minha visão. Que Deus está escondido e existem dois mistérios que o homem não pode alcançar nunca: o sol e a morte. Então Deus se esconde atrás do sol e atrás da morte. Ninguém desvenda. Não há ciência que vá além para descobrir que mistério tem o sol. Aleluia. E também a morte. Eu creio que Deus pegou o sol e a morte e fez deles o seu escudo. Porque senão o homem acabava com ele, né? Porque ele fez ele pouco menos do que louvado seja Deus para sempre. Então, ali observando também em documentários um meteoro que, segundo a ciência, está vindo de encontro à Terra. Eu estou esquecendo da cronometragem desse meteoro, mas só que ele é muito acelerado que a Terra. Os cientistas estão tentando criar aparelhos para desviar ele, porque se ele tocar na Terra, acaba tudo, a Terra se distrai. Não vai tocar não, que a Bíblia não fala isso. Jesus veio buscar, vai arrebatar a igreja e ainda vai continuar o mundo por 7 anos, segundo a regra escatológica, a interpretação escatológica. Depois que Cristo tirar a igreja da terra, o mundo vai permanecer por 7 anos, 3 anos e meio em paz, em muita paz, inclusive os estudos do Novo de Cristo estão trabalhando, trazendo meios viáveis para um bom poder econômico, até para os pobres. A intenção dele é acabar com os pobres da terra. E para isso ele está criando muitas coisas, muitos meios favoráveis para o pobre. E os pobres hoje já não querem mais nem trabalhar muito, porque já tem muita ajuda do governo. Você não conta mais com alguém para trabalhar, porque todo mundo tem um dinheirinho do governo para receber. E o projeto dele é econômico. Então, quando Cristo tirar a igreja da terra, que pode ser hoje, e pode ser daqui a 100 anos, eu não sei, ele vai tirar a igreja, o mundo vai permanecer 7 anos,
com 7 anos ainda, com 3 anos e meio de muita paz, de repente haverá uma repentina destruição haverá. Depois de 3 anos e meio, a escatologia afirma que Israel romperá o pacto com o anticristo. O anticristo não é esse bicho de 7 cabeças, né? É um homem de poder. E ele já está em ação. Os 3 homens de poder já estão em ação. A gente não pode pregar esse público, né? Não pode pregar. Mas existem os maiores homens do mundo que já estão no comando, no poder econômico. Existe um país que está evoluindo a cada dia em poder econômico. O país de primeiro mundo. Existem outros, mas existe sempre um que está além de todos. E o crente está atento à palavra e crê nela, está observando. Quando Israel romper esse pacto, essa aliança com este governo, que não é diabo nenhum, é um grande homem, aí vai começar uma grande perseguição, vai cumprir aquela palavra falada por Jeremias: o dia da angústia de Jacó, o dia que Israel será entregue nas mãos dos inimigos para ser torturado 3 anos e meio. E a regra escatológica que eu tenho que pregar assim, porque eu não sei de nada, eu só prego aqui porque alguém conta, alguém afirma. Ela afirma que com 7 anos Cristo se manifestará nas nuvens do céu com poder e muita glória já a 3ª vez. Porque a primeira vez ele já veio, foi humanizado, virou carne, ofereceu seu sacrifício, deixou aí o projeto de resgate da sua vida, voltou, foi assunto aos céus. Ele vai voltar e buscar aqueles que quiserem aceitá-lo e coadunar sua vida com ele. Ele vai arrancar da terra esses e vai deixar em paz aqueles que não quiserem por um bom tempo. E depois ele vai descer nas nuvens do céu a 3ª vez. Ele virá com poder e muita glória. Não que ele tenha vindo anteriormente com esse poder e glória. Ele veio em fraqueza. O poder que ele exerceu foi amarrando a Satanás, porque ele teria que entrar na casa dele. Aleluia, Jesus. E para entrar na casa dele, ele teria que amarrá-lo. Então toda vez que ele expulsou o demônio, ele amarrou o diabo, porque o poder dele foi além do poder do diabo. Toda vez que ele curou um cego, um coxo, toda vez que ele curou alguém que estava enfermo, ele estava amarrando o diabo. E depois ele entrou na casa dele. A missão, a primeira missão dele aqui na terra, depois de ser virado em carne, foi este processo para entrar no inferno. E ele entrou. Ele entrou para você entrar. Aleluia, Jesus. Ele entrou para você. Ele entrou para arrancar você de lá. Graças a Deus. Aleluia. E este processo dele arrancar você, ele está em ação. Por isso ele ainda não veio. Ele não veio porque ele está ainda aguardando. O Espírito Santo está trabalhando, tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E todo dia nasce gente, todo dia morre gente. Como um certo filósofo falou, essa vida só quer morrer. Todo dia caminhamos para a morte. Todo dia essa vida caminha para a morte. Essa vida só quer morrer. E o tempo passa, a geração passa. Vai alguém, vem alguém, vem alguém, vai alguém. Essa é a regra. E nós estamos dentro do projeto. Só que ele foi assunto ao céu e virá com glória, arrebatar a sua igreja. Mas ele irá arrebatar aqueles que estiverem preparados. Quando a Bíblia fala de um momento, de um abrir e fechar de olhos, ela fala que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo,
irá te arrancar rapidamente da terra, em um só corpo. É por isso que a igreja é um corpo. A Bíblia diz que 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será dado. Um está no leito, 2. O casal lá está casadinho, vai, não fica outro. Cuidado. Ele nunca disse que leva o 2, leva um e deixa o outro. Cuidado. Você pode pensar que é o fulano, pode ser você. Eu sempre digo que o dia do juízo a gente vai ter muita surpresa lá. Você vai dizer, mas esse fulano aí, não acredito, porque essa fulano não. Por isso que nós temos que até fazer uma observação profunda em relação à doutrina de soteriologia, que ela apresenta a predestinação. E existem os predestinados para serem salvos, e existem aqueles que são salvos por misericórdia. E nesse eu creio que se encaixa tanto a predestinação como a misericórdia. Aí Deus rola com ele por onde for necessário para poder arrancar da terra. Necessário alejar, cegar, botar no leito. Ele vai fazer qualquer coisa, mas tem que tirar da terra. Porque está predestinado, o sujeito não quer nada. Ele vai fazer contigo morrer depois na tua. A gente viu uma pessoa lá toda coitadinha. Você não sabe de nada, não sabe de Deus, que você não conhece os mistérios dele. Cuidado, peça a Deus você andar todo o tempo, ficar todo o tempo bem, entenda o que você vai fazer na sua vida, porque se você for predestinado, a salvação tu tem que estar no céu. E se tu não entrar de gosto, Aleluia, Jesus. tu vai entrar de qualquer jeito. Meu Deus. Jesus disse que é melhor entrar no céu voltando uma perna, um braço, aleijado, né? Do que com todo o corpo para o inferno. Deus não deu essa palavra para uma pessoa. Eu faço de Deus para você. Então, irmãos, esse discernimento é um pouco daquilo que Deus é. A gente vai viver, eu sempre falo em pregação, nós estamos vivendo um momento de um cristianismo, do cristianismo egocêntrico. Você vem para a igreja saciar o seu ego. Você quer ouvir uma palavrinha para te amaciar. Oh, meu filho, eu vou te dar a chave do carro, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Meu filho, tu és amado, eu vou mudar a tua vida. Oh, ele não chora, que se desmancha. Mas às vezes vem agora, ele não vai, porque está todo desmantelado. E isso não é Deus. Deus, ele conforta, mas ele não conforta passando a mão sobre os teus erros, porque Deus é muito sincero e verdadeiro. Quando eu vendeu aqui, em qualquer lugar que a rocha eterna estiver, alguém recebendo a mensagem em cima de pecado, eu estou te conhecendo, Satanás, que tu está querendo me enganar. Mas eu tenho aqui uma espada que me orienta, uma bússola. Graças a Deus, aleluia. Como é que uma pessoa está falando a palavra e Deus vai usar alguém para maciar o ego dessa pessoa? E prometer um monte de coisa. Nunca vai acontecer, porque não vai. A pessoa vai ficar nem no encontro e não vai acontecer. Só vai acontecer. As bênçãos só irão se manifestar quando você parar para obedecer a palavra de Deus. Só que existem pessoas que Deus não condiciona. Você pode dizer assim, esse irmão acabou de chegar na igreja, talvez fez uma coisa assim, já recebeu a vitória, eu estou aqui moendo no banco, não recebo nada. Você é ministro de Deus, ele não pode explicar, porque tem pessoas na igreja que fez isso. Tem pessoas, nós fazemos uma oração e ele diz assim, meu filho, a aula está feita. Eu digo o quê? Já, glória a Deus. Graças a Deus. Tem outro que minha garganta seca, só de orar e tomar agora, não acontece nada. Sabe por quê? O que está faltando é você pesquisar a palavra. Tem alguma coisa errada aí. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus e perguntar, Senhor, o que é que está errado? Tira só um pouquinho, meu querido, só um pouquinho, tá? Muito alto. Louvado seja Deus por assim. Então, nós observamos aqui que a palavra, ela traz um relato em relação a quem é Deus. Deus, ele chamou à existência aquilo que não havia, inclusive eu e você.
Eu tenho que esquecer a ciência, eu tenho que esquecer tudo que a ciência apresenta e tenho que entrar no campo bíblico. Quando você faz um curso, eu creio que muitos cursos, eles exigem psicologia. Porque o primeiro curso que eu fiz psicologia. Agora eu estou fazendo novamente, mas esse é psicologia mesmo. Então, essa ciência, os filósofos, alguns apontam Deus quando ele não tem mais o que falar. Porque segundo a filosofia, o objeto, ele é noema, é chamado de noema. O escavado objeto é chamado de noesis. Depois de noesis chega a essência. E quando se fala de essência, o homem não explica. E quando ele explica, ele diz: isso é Deus. Eu acho que tem aí um ser superior. Porque eles não conseguem encontrar o início da meada. Eles dizem: então isso pode ser que seja esse Senhor aí que o povo fala. E a maioria descarta. Um certo filósofo falou: não, alguém perguntou assim: você acredita em Deus? Ele disse: não, porque eu já andei muito para cima e nunca vi esse moço com ele. E quando você faz psicologia, você estuda uma disciplina chamada behaviorismo. O behaviorismo, ele esvazia o homem da esfera cognitiva e trabalha com contingências do meio. E para você não ficar reprovado, você tem que se esvaziar ou fazer de conta que está acreditando para poder não tirar uma para baixo. Então não passa nunca. Imagina você na sala de aula. Eu estou fazendo um curso extra para poder conseguir adentrar essa ciência. Só que quando eu prego, eu tenho que esquecer tudo. Eu tenho que ficar só com a Bíblia. E tenho certeza que alguns dos meus professores que ouviram uma pregação minha vão achar que eu sou louca. Porque aqui não tem nada a ver com aquilo que eu estudo. Não tem nada a ver. Primeiro, esse início aqui, você não toca nesse assunto em sala de aula, de forma alguma. Você é proibido, é quase proibido de falar em sala de aula. Porque ela tem uma explicação para tudo. E eu estava analisando a história dos distúrbios. Distúrbio neurotipo, psicotismo. Jesus não me revela esses demônios aí de trás, que isso aí tudo é de mim. Jesus não me revela e me diz o nome deles, que eu quero rasgar a capa deles. Você vê que é diabo puro, mas a ciência chama de distúrbio. Distúrbio dele. E eu em sala de aula digo: sim, Satanás é tudo, né? Mas Jesus vai rasgar a tua capa. Dentro das igrejas, tu pintar lá distúrbio, tu lá pro inferno. Então, vou sobreviver. Louvado seja Deus. Toda glória seja dada a Jesus para sempre. Então tem que esquecer da ciência e tem que adentrar ao mundo espiritual, deixar o Espírito Santo me usar e pregar essa palavra, porque aí ela se torna loucura para os que se perdem, mas para aqueles que se salvam, ou aqueles que são para a salvação, ela é o poder de Deus. E para falar de Deus, nós precisamos trazer para o início aquilo que não existia, para que possamos entender quem é Deus. Deus não é essa criança de recado, não. Deus não é esse Deus que você coloca diante do problema, geme, murmura e chora sem resposta. Não, Deus não é isso. Eu creio que Deus realmente traz os problemas na imensidão do seu ser. Talvez Deus vai pegar Senhor, pega essa causa
nossa Senhora, olha Jesus, esse problema da justiça, parece que ele está pregando um papelzinho lá para Deus. Deus, ele, na imensidão dele, ele engloba tudo, ele resolve tudo. Aleluia. Tudo é solucionado. Nós é que não entendemos. Se não entendemos, fica difícil dele tragar o teu problema na imensidão do ser dele. Quando a Bíblia fala de alfa e ômega, ela fala de início e fim. Ela fala que teve início e terá um fim. E nesse início, segundo João capítulo 1, não havia nada. E tudo foi criado. E essa palavra faz parte do princípio que criou Deus os céus e a terra. Aí nós vamos transferir para Deus essa honra, porque é dele. E vamos também compreender que Deus não é pequeno como nós fazemos. Ele trouxe a existência de tudo que existe. Ele dará cabo de tudo que existe. Porque Ele abriu a eternidade, Ele vai fechar a eternidade. Ele vai fechar no dia do juízo final. Parece que eu preguei domingo alguma coisa em relação a isso. O grande dia do Senhor se abrirá no dia do arrebatamento da igreja. O dia que a igreja for arrebatada será o amanhecer do dia do Senhor. E o dia que se encerrar todo o processo que a Bíblia relata será o último dia, o momento. Não será nem o entardecer ou anoitecer, porque não haverá mais nada, nem dia, nem noite, nem nada. Vai haver Cristo na igreja, que vai encher o planeta, aliás, o cosmos, porque o planeta é a Terra. Esse novo céu, essa nova terra, que a Bíblia fala, que é a Nova Jerusalém, é a nova reconstrução, é a reconstrução de Deus, do seu projeto para com o homem. Então, quando Deus, segundo os eruditos, a Bíblia, ela inicia esse capítulo, e não temos tempo para prosseguir mais um pouco, porque já está vencido aqui. Mas aqui fala sobre a luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E o Deus que a luz era boa, fez separação de luz e trevas. Chamou Deus a luz no dia e as trevas da noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então aqui, os eruditos, intérpretes da história, eles afirmam que havia uma luz que não era o sol. Porque hoje só tem a luz quando o dia amanhece, né? Eles afirmam que havia um corpo de luz que possivelmente foi anuído ao sol, porque primeiramente se inicia com luz e trevas. E nós observamos que a Bíblia, ela não traz muita interpretação em relação àquilo que possa acontecer. E Deus diz assim: eu fiz e eu faço. Você que sabe se vai crer ou vai entender. Eu creio que quando Deus fala, Ele vai falando. Ele vai falando. Nós estamos reunidos aqui em uma assembleia, você recebe uma palavra, outro recebe outra. Você pode até falar ou receber uma palavra que não é para a sua vida, se não tiver na visão do Espírito. Porque já aconteceu aqui na igreja pessoas. Eu falo isso não porque eu quero que vocês se corrijam. Não começa a chorar e falar em línguas, e a palavra não é para você. Porque às vezes Deus está revelando para quem é. Irmão se derrete lá e pula para cima. Não, meu irmãozinho. Ainda está faltando na língua. Esta pastora volta o povo no banco, porque agora o povo vai para cima e vai levantar comigo. Não, meu irmão, deixa Deus fizer. Mas não te alegre com palavra, não é para ti não. Deixa Deus falar contigo primeiro. Quando Ele falar, tu recebe. Jesus disse que a voz dele, as ovelhas ouvem e conhecem. Então quando Ele fala contigo, tu vai ouvir e entender. E para isso nós temos que pedir: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero compreender. Então, na distribuição desta palavra,
todo esse contexto fala da criação de Deus. Ele encerrou o homem como coroa da criação. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E essa semelhança, nós acreditamos que é uma semelhança física e também que o homem era semelhante a Deus espiritualmente falando. Eu creio que o homem tinha um pouco de semelhança de Deus em relação à santidade, em relação até ao poder, porque o poder do homem hoje é físico, é literal, não é um poder espiritual. Para um ter poder espiritual, ele tem uma estradinha para andar. Até para ter uma visão de Deus, você tem que orar. E quando você tem Deus, é um êxtase muito rápido às vezes. Aquela visão passa, eu acho assim incrível. Quando Deus chega no êxtase assim rapidinho, e te mostra uma figura, e ali naquela figura ele fala um monte de coisas e você não ouviu nada. Ele sabe tudo aquilo, né? Que está acontecendo naquela visão. Isso me chama muita atenção. Então eu creio que o homem tinha essa aparência física. Ele perdeu a semelhança. Então eu creio que a física permaneceu. Não que Deus seja um homem. Deus é um espírito. Deus não é um espírito. Deus é um espírito, um pai dos espíritos aperfeiçoados. Ele não é pai de qualquer espírito. Ele criou espíritos aperfeiçoados. Por quê? Quando a Bíblia diz que nós fomos chamados antes da fundação do mundo, nesta criação eu já havia sido chamada. Eu creio que você também. Agora onde estávamos? Só existia o Verbo. Só existia o Verbo. E você já estava. Nós já estávamos lá. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito pelo Verbo, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. Então antes que fosse criado todas as coisas, eu já estava lá e você estava lá. Onde? Dentro do Verbo. Aleluia, Jesus. Dentro da palavra. E todos os espíritos estavam lá. Mas no projeto de Deus teria que haver um desfalque, porque teria que aparecer. Às vezes os alunos só riem porque está de aula. Mas pastor, para mim Deus está aparecendo. Ele fez para aparecer. Aí dentro da vontade permissiva dele, Satanás disse o quê? Posso chegar a esse cedo dele. Ele era um grande anjo, né? Era um grande anjo, andava sobre safiras. Era um instrumento de música de Deus. Todas as músicas, todos os instrumentos que formulam melodias e tudo que o instrumento for capaz de fazer, estava nele. Ele era um instrumento de Deus. E observe que a música tem muito poder. A música tem muito poder. Ele achou por quê? Deus permitiu. Não vou dizer que ele quis, porque eu não quero ofender a Deus, né? Você se ofende com isso. Você pode não estar preparado para ouvir. E aí, Satanás se exaltou e Deus pegou ele e disse: desce lá para o reino dos mortos. Porque já havia, então, dentro do projeto dele, um reino para mortos. E uma boa parte dos espíritos, anjos, também se rebelaram com ele. Esses saíram dele também, mas não são mais dele. E saíram predestinados à condenação eterna. Porque aí Deus travou uma briga com Satanás. Depois que Satanás, que o nome dele é Lúcifer, que é luz, né? Ele era um anjo de luz. E quando o diabo quer enganar alguém hoje, ele aparece lá cheio de luz. A pessoa diz: cheio de luz. E ele disse: isso não está na Bíblia? Cuidado, ou pé de pato.
Porque dizem que eles vivem igual um de luz, mas debaixo, lá embaixo daquele roupa deve ter um pé de pato. Então ele traçou uma política com Deus, porque Deus assim permitiu. Mas Deus continua sendo o Espírito. Quando você observar por aí uns adesivos, diz assim: Jesus é vida. Disfarce e diga: Jesus é a vida. Não é. Ele não é vida. Ele é a vida. Eshaiawé coloca lá. Porque se ele for uma vida, existem outras. Ele não é uma vida, ele é a vida. Só há vida nele. Ele é o verbo da vida. Aleluia. Toda a glória seja dada a Jesus. E nós já estávamos lá, nele, no projeto dele. E já havia nele o projeto para humanizar as palavras. Nele próprio. Será que daria para entender? Porque ali estava o verbo conotado em 3 subdivisões: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito. E eu estava lá. Tu estavas lá. Todos os Espíritos estavam lá. É de lá que se inicia. E quando ele resolve, na eternidade do seu ser, que nunca houve início de dias e nunca haverá final de tempo, ele quis criar, trazer essa criação. E ele trouxe essa criação. Criou todas as coisas e colocou o homem como coroa da criação. Mas quando ele criou o homem, ele criou Adão, deu o poder, ele deu o poder a Adão para gerar. O homem e a mulher unidos geram vidas. Eu estava analisando isso, pensando aqui na ilha de São Luís, pensando: meu Deus, tem muito carro aqui, está chegando carro, essa ilha não vai aguentar esse peso todo. Eu estava comentando o peso da cidade para uma ilha. E eu pensei o seguinte: engraçado, chega aqui, que se chegasse aqui uma pessoa só, ele chegava sozinho, daqui a pouco tinha outro para pesar também. Eu comecei nas minhas noezes, nas minhas loucuras. Porque se você é um casal, é você e sua esposa, ou você e seu esposo, são vocês dois, daqui a pouco pode ter 10, né? Pesando também. Eu digo: engraçado, como é que pode ser disso? Isso me enlouquece. Eu finalizo tudo em Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Só que eu observo as cegonhas chegando super lotadas de carros, as rodovias. E eu comentando aí pela cidade, andando pela cidade, eu comentei: como é sempre assim? Tem que fazer uma cidade de cima. Tem que fazer um projeto de outra cidade de cima. Mas depois eu analisei o peso. Eu disse: não dá para criar, porque ele vai afundar mais rápido. E é bom vocês olhar, porque a Bíblia diz que todas as ilhas vão desaparecer sobre a terra. É a Bíblia, eu não sei o que vai acontecer com a ilha de São Luís. É bom chorar, né, para Deus revelar para a rocha terra. A minha mulher afogada, porque ele está na igreja. Então, irmãos, este é o poder de Deus expressado nesta palavra. A gente prega assim como louco, porque não temos tempo mesmo para pregar. Não, eu sempre falo: a gente não tem tempo de pregar. Porque não pode só pregar, tem que ter uma oração, tem que ter um monte de coisas incluídas no trabalho, no culto ao Senhor. E para compreender esse mistério da criação, nós teremos que aprender muito da palavra. E nós estamos aprendendo nesta criação. Hoje Deus tem trazido
Você, eu, nós estamos aqui. Estamos aqui porque Deus trouxe a existência. Nesta criação Ele trouxe você. Porque nada existia. Então, o homem perdendo essa glória, agora está sendo reconectado em Deus novamente. Pelo poder de Jesus Cristo. Pela morte, o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz, ali derramando a sua vida, o seu sangue que foi derramado no Calvário. Ele tem o poder de te reconduzir, ou de te reconectar na pessoa de Cristo, e te transformar novamente na personalidade, aleluia, espiritual que você tinha antes. Aleluia. Porque quando nasceu, já nasceu em pecado. A gente não tem culpa. Sinceramente, tem coisas que eu não entendo. Como é que eu nasci? Já nasci em pecado. E aí, para mim, eu tenho que aceitar Jesus. Alguém chega e diz assim: pastor, mas aquele fulaninho que nasceu, que não fez nada errado, não foi para festa, não fumou, não bebeu, não fez isso. Lá direitinho, porque casa não confessa, porque Jesus é a porta. Jesus é a porta. Diz: eu sou a porta. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Então, se Deus aplica esta palavra em nossas vidas, que nos ajude a raciocinar um pouco mais em relação à pessoa de Deus. Ao chegar em casa, você abre a Bíblia, Gênesis capítulo 1, e faça uma leitura. Porque essa leitura é tão importante, porque ela fala do início de tudo. E nós precisamos entender um pouco mais disso para que Deus possa encontrar lugar para operar nessa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Para sempre.